Era um dia normal. O sol brilhava e dentro de James havia uma luta contra o desespero. O desespero se devia ao fato de ele só ter dinheiro sobrando para ir algumas vezes à loja, mas além disso tinha que pagar o aluguel, caso contrário moraria na rua. De repente, o personagem principal viu a placa de uma casa de loteria, pensando que não tinha nada a perder, foi até lá com pouca esperança. Quando James comprou alguns ingressos, ele viu algumas porcentagens em cima deles, o que foi um pouco confuso. Mas um momento depois ele percebeu que eram porcentagens de ganhos e ficou tão surpreso com isso que quase engasgou com a própria saliva. Portanto, o cara pediu mais ao dono, o que o surpreendeu muito, mas mesmo assim ele deu mais. Após uma série de vitórias, James ganhou inspiração e o desespero que antes o sufocava desapareceu, porque agora ele não tinha para onde fugir. Ao mesmo tempo, havia nele um certo verme de dúvida que o corroía por dentro, de que ele não poderia vencer tão facilmente e deveria haver algum tipo de pegadinha. Mesmo assim, todo o valor que ganhou foi para o seu cartão, o que não podia deixar de se alegrar, já tinha dinheiro há algum tempo. James não queria parar, então perguntou novamente ao proprietário, com descrença nos olhos, mas mesmo assim deu-lhe uma nova parte de ingressos. Ao ver seus ganhos, o dono quase teve um ataque cardíaco bem no balcão. Ele se recusou a acreditar. O personagem principal notou para si mesmo que é claro que o proprietário logo desistiria de seus ganhos, mas ele não precisava disso. Tendo escapado com a desculpa inocente de que muitas vezes tinha sorte no jogo e entendia todos os seus perigos, James novamente pediu novos ingressos. Começando a lavar o revestimento, o cara não entendeu o que estava acontecendo, pois haviam chamado repetidas vezes para tentar novamente. À medida que continuava a apagar os bilhetes um por um, ele pensou que sua capacidade de ver as porcentagens de vitórias havia desaparecido. Suspirando de alívio, o proprietário já estava feliz por ter vendido tantos ingressos, mas ainda não acreditava em um comprador tão sortudo. Tendo notado as porcentagens que não desapareceram, James finalmente percebeu que a habilidade não desapareceu em lugar nenhum, e ele ficou muito entusiasmado e não as percebeu. O cara viu uma grande porcentagem em um dos ingressos e pediu para comprar outro. Invocando teatralmente todas as forças da terra, da água, do fogo e do vento, ele começou a apagar a película protetora. E um milagre incrível aconteceu. Segundo o proprietário, James ganhou uma quantia muito grande. Escondido atrás da loja, o proprietário ainda não conseguia acreditar em tamanha sorte e percebeu que vender ingressos para ele poderia ser um negócio lucrativo. Então ele ofereceu mais ingressos a James e disse que se ele perdesse, ficaria com 20% dos ganhos para si. Mas o personagem principal percebeu o que estava acontecendo e por isso disse que havia esgotado toda a sua sorte por hoje e se dirigiu para a porta. Ele disse ao longo do caminho que talvez amanhã procuraria aqui e tentaria a sorte novamente. Só por diversão, James decidiu ver a chance de abrir a porta. No começo era 100%, mas depois começou a cair rapidamente. No final das contas, um cachorro aparentemente raivoso voou pela porta de vidro, assustando não só ele, mas todos ao seu redor com sua confusão. O cara queria ir embora e resolver ainda mais seus problemas, alguns dos quais já haviam sido resolvidos, quando de repente a voz do dono o parou. Ele o pegou pelo ombro e olhou surpreso e também perguntou como ele sabia que um animal iria voar para dentro da porta. James não se surpreendeu e começou a dizer que é médium, graças a uma técnica passada de geração em geração, pode ver o futuro. É claro que o proprietário não tinha pressa em acreditar nele, e se ele tinha tais habilidades, então por que nada se ouviu falar dele? Percebendo que não conseguiria convencer o dono com isso, ele começou a continuar suas mentiras, verificando em qual das opções estaria mais disposto a cair. Com uma cara completamente séria, ele disse que se seu poder tivesse sido descoberto antes, pessoas mais poderiam tê-lo usado para seus próprios fins, e então convidou o dono para verificá-lo. O proprietário ficou chocado com isso e por isso disse que sua casa foi destruída por um desastre natural e que gostaria de receber uma indenização. Usando todas as suas forças, James perguntou exatamente quanto o proprietário poderia receber pela casa e pelo terreno. Percebendo que o proprietário conseguiria vários milhões por sua propriedade destruída, ele sugeriu verificar imediatamente. Depois de discar um número no telefone, o proprietário não acreditou até o último momento, mas depois de alguns minutos pareceu desistir. Recuperando o juízo, o proprietário ficou muito feliz com a notícia e prometeu a James que daria parte do dinheiro da indenização como agradecimento. O feliz proprietário e o não menos feliz protagonista finalmente se separaram com uma nota tão boa. Saindo da baia, o cara viu o cachorro que havia causado o caos com sua chegada, caído na estrada.
Aproximando-se dela, James decidiu verificar se a chance dela estar procurando pelo dono era de 100%. Ele não esperava que o cachorro de repente pegasse a bola que estava ao lado dele e a jogasse. Ela começou a ricochetear nas paredes e armazenar placas. O brinquedo voltou para o animal, mas quando voltou, atingiu James dolorosamente e voou na cabeça do atirador. Mas as aventuras com o perdido pareciam estar apenas começando, pois ela não queria que o personagem principal fosse embora, então ela o mordeu na perna. Após seu ataque, o cachorro destruindo tudo e todos em seu caminho, James não teve escolha a não ser correr atrás dele. O homem perdido e a vítima correram para um lindo parque, que ficava no centro da cidade, e avistaram uma menina à frente. Ao ligar para ela, o rapaz ficou muito impressionado com sua beleza e serenidade. Ela teve tempo de tirar selfies, mas não teve tempo de cuidar de seu cachorro. Então eles conversaram um pouco e descobriram que ela tinha certeza absoluta de que seu cachorro estava ali. Mas então ela se perguntou por que ele a trouxe de volta, embora ela estivesse amarrada ao banco. Ao ouvir essas palavras, James apontou para o local da coleira e a menina viu que a coleira estava rasgada e o cachorro não estava no lugar. Depois disso, ela começou a se desculpar profusamente e sugeriu trocar redes sociais para que pudessem dar um passeio juntos no futuro. Após o incidente com o cachorro, James vagou pela rua e pensou em como poderia ganhar dinheiro com sua habilidade. E de forma bastante inesperada, dirigiu-se ao mercado local, onde vendiam tudo que podia ser vendido por um preço mais elevado, incluindo antiguidades. Ao passar, um grupo de comerciantes ligou para ele na esperança de que pudessem enganá-lo e ganhar um grande prêmio com isso. Em todos os lugares tentaram pegar Tiago na rede, porque viram que um recém-chegado havia chegado até eles, que não sabia de nada. Ele parou em um dos comerciantes para olhar suas mercadorias e verificar que chance este ou aquele item teria. Sua atenção foi atraída para uma pulseira que estava entre uma pilha de outras porcarias, tinha uma aparência velha e surrada, mas o preço era inferior ao preço declarado. Caminhando pela rua, a atenção de James foi atraída por um comerciante com a mesma pilha de lixo velho, mas com coisas diferentes. Depois de conversar com o proprietário, ele viu uma tigela verde e, usando sua habilidade, descobriu que seu valor era superior a várias centenas de milhares. Ele não queria perder tanto prêmio por quase nada. Quando por curiosidade chegou a $500.000, o personagem principal ficou cheio de alegria. Cheio de alegria e confiança no ótimo preço da xícara, Tiago começou a conversar sobre isso com o dono, tentando baixar o preço. O dono da tigela ficou muito surpreso com o motivo de tê-la e se perguntou se a tigela realmente valia tanto. Enquanto se atormentava com essas perguntas, que no momento não tinham resposta, resolveu distraí-lo oferecendo outro produto em forma de frágil vaso de barro. James, por sua vez, não quis se desviar de seus planos, e dizendo que não estava muito interessado nisso, mas que era aquela tigela verde que era interessante, mesmo assim negociou um preço menor com o proprietário. Mesmo assim, o proprietário, um pouco chateado, concordou, notando consigo mesmo que qualquer lucro não pioraria seu bolso, e relutantemente empacotou a compra. Depois de se despedir, James continuou a passear pelo mercado e o proprietário começou a falar consigo mesmo sobre o comércio anterior. Dito isto, afinal, qualquer lucro agrada tanto à alma, ao bolso e ao coração, mas o seu monólogo foi interrompido por um vizinho, que ficou muito surpreendido com isso. Então uma garota se aproximou do comerciante e perguntou sobre a xícara que haviam combinado ontem. Ela era linda e ficou surpresa por não estar mais ali, e perguntou se deveria aumentar o preço para que o comerciante lhe devolvesse a coisa. O proprietário ficou muito surpreso com tamanha pressão e já começava a se perguntar se havia vendido aquela tigela para o menino por quase nada. A menina já começou a ter dúvidas sobre sua coisinha e começou a desconfiar que ele poderia não encontrar de jeito nenhum. Ela decidiu arriscar, dizendo que dobraria o preço original se ele devolvesse a xícara. Aí o dono finalmente se lembrou da garota de ontem e do preço dela, e se dispôs a dar um tapa na cara pela memória, porque antes o preço era alto e agora ficou ainda mais alto. A beldade já queria fazer um escândalo sobre isso e pouco se importava com quem, como e por que ele levava a xícara para algum lugar, só para que ela fosse devolvida o mais rápido possível. O coração do proprietário sangrou muito por vender o item ao menino tão barato e se amaldiçoou por tamanha desatenção. Seu vizinho estava praticamente chorando de tanto rir ao ver seu companheiro tão desesperado, e disse que nunca havia se permitido fazer isso antes, muito menos agora. De repente, a garota recuou do balcão e recuou um pouco, sem entender o que estava acontecendo. A razão disso foi o dono,
que já rolava de tristeza no chão e estava pronto para se enterrar no mesmo lugar, só para esquecer um erro tão grande. Resignada com o fato de não conseguir pegar a xícara dele, a garota perguntou para onde havia ido o comprador de seu prejuízo. Não muito longe deles, ouviram vozes ativas. Havia um leilão de uma tigela rara. A garota pensou que talvez isso fosse coisa dela e com um pouco de esperança ela foi na direção deles. No final das contas, era James e ele estava tentando inflacionar o preço de um velho que parecia entender de antiguidades. Tendo ouvido o preço do segundo, a moça acrescentou vários milhares ao preço, na esperança de que o homem cedesse a ela. Ela percebeu que, embora parecesse familiar, a xícara tinha que ser devolvida a qualquer custo, caso contrário seu avô ficaria muito chateado. Mas James queria o preço ainda mais alto, então esperou o homem agir, mas a garota não desistiu e disse que quem oferecesse o preço mais alto levava o item. O velho, que queria comprar o copo, disse de repente que lhe parecia familiar e que por acaso conhecia o professor Collins. A Bella disse que este era seu avô e que ela não entendeu imediatamente quem ele era, mas seu ancestral contou sobre ele, como eles trabalhavam juntos. James já estava perdendo a paciência e disse que se ninguém pegasse o copo ele iria para outro lugar e venderia lá. A menina transferiu imediatamente a última quantia informada para ela e pegou o tão desejado item. Mas a personagem principal não quis deixar a beldade assim e por isso ofereceu-lhe um pouco de leitura da sorte como forma de agradecimento. A garota decidiu que ele era algum tipo de pessoa normal e correu para sair o mais rápido possível antes que ninguém descobrisse seu desaparecimento. James não queria simplesmente deixá-la, então decidiu que era melhor continuar, de repente iria quebrar, mas a Bella já estava cansada dele e exclamou como ele ousa incomodar uma mulher que é mais velha que ele e ainda ocupada. A decisão de não recuar até o fim foi mais forte que o medo de uma ameaça oculta, então ele decidiu testar tudo. A primeira coisa que o personagem principal fez foi descobrir se ela tinha marido ou namorado, pois ela não tinha. E a segunda coisa que ele decidiu fazer foi descobrir se ela era realmente mais velha que ele ou não, já que acontece que ela não estava. Alegre e feliz, ele quis saltar das informações que recebeu, dizendo para si mesmo, é bom conhecer os segredos dos outros. Mas ele foi arrancado dessa alegria pela menina que já estava partindo e decidiu que esta era a última chance de deixar a atenção dela, para lhe dizer a data exata do nascimento. Ela desconfiou dessa informação e já começou a pensar que algum perseguidor estava tentando enganá-la para fazer algo com ela mais tarde. As pessoas que assistiram a toda essa apresentação também ficaram surpresas com isso e seus pensamentos coincidiram parcialmente com os pensamentos da Bella. James imediatamente percebeu que ele não deveria ter jogado tudo fora daquele jeito, agora ele poderia ser considerado não apenas um esquisito estranho, mas também algum tipo de pervertido perseguidor. Mas para verificar tudo isso, a garota de repente tirou o telefone do bolso e discou para alguém. Ela decidiu perguntar à mãe a data exata de seu nascimento, ao que ela respondeu que agora iria consultar o prontuário. Uma voz de mulher atendeu ao telefone exatamente na mesma data que o cara que estava grudado nela havia dito. Isso a chocou muito. Com descrença na voz, a menina perguntou como ele sabia sua data de nascimento com tanta precisão se não se conheciam antes. James respondeu que esta é uma antiga técnica extracientífica que ajuda você a descobrir mais sobre uma pessoa apenas olhando para ela. Depois de tudo isso, a garota não teve mais paciência e estava pronta para atacar o cara com os punhos se ele calasse a boca e o deixasse para trás. Aqui surgiu uma estranha questão involuntária na cabeça do personagem principal, se essa garota odeia homens. O que a habilidade mostrou foi 100% e não pôde deixar de chocá-lo. De uma forma ou de outra, ele conseguiu o que queria, contatos foram trocados e ele descobriu que o nome dela era Gladys. Alegre com o resultado dos acontecimentos, James foi para casa cantarolando algo baixinho. Perguntas involuntárias surgiram novamente em sua cabeça sobre Gladys. Se os pais dela ligariam para ela e se seria sua mãe. A habilidade imediatamente o sobrecarregou com sinais 100% diante de seus olhos e decidiu que era melhor notificá-la sobre tal evento. Antes que Gladys tivesse tempo de se afastar da cena, de repente ela ouviu seu telefone começar a vibrar em seu bolso. Tirando de lá, ela desbloqueou a tela e não conseguiu descobrir de quem tinha vindo a mensagem, pois eram muitos. Mas, tendo encontrado um novo, vi que era de uma nova amiga, que escreveu que um de seus pais ligaria para ela em breve. Ela saiu correndo do beco em que estava e começou a olhar com os olhos onde aquele homem estava, para saber que ele definitivamente não a estava seguindo. Enquanto isso, James já estava pensando em quão sortudo ele teve hoje não só em descobrir sua habilidade, mas também com as garotas.
Nesse momento Gladys recebeu uma ligação e era da mãe dela. A menina ficou muito assustada de surpresa. A mulher do outro lado disse que queria que ela voltasse e eles precisavam conversar. Ao mesmo tempo, James também ficou assustado com o chamado repentino e quase o deixou cair de suas mãos. Acontece que já era mãe dele e ela pediu para ele voltar e conversou com ele. Depois dessas palavras ele correu como uma flecha pela rua, demolindo transeuntes aleatórios. À noite, o personagem principal sentou-se em um restaurante e tomou café com calma, pensando nas palavras de sua mãe, que marcou um encontro às cegas para ele. Deram-lhe a fotografia de uma beldade. Ele olhou para ela e pensou que ela provavelmente tinha muitos rapazes e muito provavelmente ela também estava indo para um encontro às cegas. A porta se abriu e duas garotas entraram na sala. Uma delas era Gladys e a outra era a mesma beldade da foto. Por algum motivo, o primeiro interrompeu o segundo, dizendo que era uma má ideia e que era melhor abandoná-la antes que fosse tarde demais. Olhando para esta foto, James decidiu verificar a porcentagem de conhecimento deles. Quase engasgou ao descobrir que as meninas se conheciam 100%. Depois de se libertar dos braços da amiga, a beldade disse que seu nome era Cheryl e logo em seguida sugeriu que nos encontrássemos. De tal oferta ao redor instante houve silêncio e todos, inclusive James, ficaram surpresos com a seriedade com que ela disse isso. Mas isso não incomodou Cheryl em nada e, não permitindo que o rapaz se recuperasse do choque do que foi dito, ela sussurrou que ele não queria ir com ela depois do restaurante. Sem permitir que James compreendesse tudo, ela se apertou e o abraçou, dizendo que esse era o tipo de cara que ela sonhava e que esse dia seria o melhor da sua vida. Ainda sem entender o que estava acontecendo, o personagem principal ficou ainda mais surpreso e ainda mais chocado com um beijo inesperado da beldade. Enquanto isso, Gladys, que assistia toda a foto, não só ficou em estado de choque, mas sentiu uma sensação estranha dentro dela. Ela se sentiu abandonada pelo mundo inteiro e pela amiga, que, sem ouvir sua persuasão, decidiu mesmo assim entrar em contato com esse cara. James percebeu que algo estava errado aqui, mas decidiu acreditar na palavra dela e não testar sua habilidade. Os dois não prestaram atenção aos que estavam ao seu redor ou à garota, que já havia fugido para algum lugar, e Cheryl disse que se James já estivesse pronto, então eles iriam até ela imediatamente. Ao entrar no apartamento, a menina apresentou imediatamente o recém-chegado à mãe, que reagiu com bastante violência a ele. O cara pensou consigo mesmo que, já que houve tal reação a ele, então ele deve ser o primeiro cara que a beldade trouxe para casa. Com a cabeça nas nuvens, ele não percebeu como o pai dela o agarrou e o arrastou com força para dentro do quarto. Sentando James ao lado de sua filha, ele disse que ele e sua mãe não iriam incomodá-los e que poderiam fazer o que quisessem. O cara notou para si mesmo que era bom ser o primeiro onde ninguém tinha estado, mas ainda tinha dúvidas de que isso fosse algum tipo de apresentação para os pais. Enquanto isso, a mãe e o pai sussurravam e começaram a discutir que se o jovem trazido pela filha lhe fizesse mal, ao que disse o chefe da família, com um cutelo na mão, deixe-o tentar. Nesse momento, os que estavam na sala começaram a falar sobre tudo o que estava acontecendo, pois James disse que se sentia como se já tivesse sido sequestrado por uma pessoa. Cheryl se afastou dele, e ele fez o mesmo. Ela disse que senão seus pais a atormentariam até sua morte com a questão de quando ela finalmente traria um cara para dentro de casa. A beldade admitiu que não vai forçá-lo a nada, ela só quer que esse assunto deixe de ser uma dor de cabeça para ela. Pensando que ela estava certa sobre alguma coisa e, tendo verificado com a ajuda de sua habilidade, se ele poderia abraçá-la e começou a se aproximar dela lentamente, quando do nada ele caiu. Ao ouvir o barulho, o pai da menina imediatamente entrou na sala agitando um cutelo e perguntou que tipo de barulho foi feito de repente. Ao ver James ajoelhado na frente de Cheryl e sua cara de surpresa, ele não entendeu por que houve um pogrom. Pedindo desculpas, a mãe da menina puxou o marido para fora do quarto pela orelha e, fechando a porta atrás de si, disse-lhes para não pararem o que estavam fazendo e continuarem. O personagem principal não entendia nada o que estava acontecendo e já começava a se arrepender de ter concordado em participar dessa performance. Mas depois disso, ele foi dominado pelo desânimo e pelo medo de que, se falhasse, o pai dela pudesse acertar contas com ele de maneira cruel. Cheryl pediu desculpas pelo incidente e perguntou se ele ajudaria com o assunto sem qualquer obrigação. Ao que James respondeu que não queria participar de tudo isso e enganar seus pais nesse assunto, e saiu da sala, onde os membros mais velhos da família já corriam em sua direção. Ao ouvir o pedido de desculpas da mãe da menina por seus tênis, ele sentiu tanto choque e decepção que, mesmo durante o dia inteiro, suas emoções foram apenas partículas de poeira.
Seus sapatos favoritos estavam estragados e encharcados com a sopa derramada sobre eles, segundo o proprietário, que continuou se desculpando. O pai da menina o convidou para passar a noite e enquanto estivesse aqui eles secariam, mas dizendo que precisava visitar um parente no hospital, ele saiu batendo a porta atrás de si. Tendo abandonado esta estranha família, alugou um quarto e foi dormir, pensando no dia de hoje e que amanhã deveria tentar a sorte naquele mercado. No dia seguinte, James foi lá comprar algumas antiguidades novas e algum dinheiro novo. O dono, que havia desperdiçado a sorte grande de ontem, estava sentado no mesmo lugar polindo uma espécie de vaso e viu como a sombra de alguém cobria seus bens e a si mesmo. Quando levantou a cabeça e viu que era o menino de ontem quem lhe tirara o copo verde, o homem ficou muito surpreso com isso. Pensando que desta vez não baixaria o preço, mas diria mais alto, ofereceu ao comprador um novo produto. James percebeu que desta vez não conseguiria o que precisava tão facilmente, então perguntou ao sistema se poderia encontrar antiguidades dele novamente. Tendo decidido zombar um pouco do comerciante, agradeceu calorosamente pela compra de ontem e ele, por sua vez, ficou pasmo. Olhando para os produtos exibidos, ele começou a verificar a autenticidade de cada um usando sua habilidade. De repente, o personagem principal voltou seu olhar para uma estatueta, cujo custo aproximado era de cerca de 12 milhões e meio. James disse que estava de olho na estatueta e queria comprá-la, e acrescentou que não se importaria de comprá-la por alguns milhares. A felicidade no rosto do dono era visível de longe a olho nu, então eles concordaram rapidamente. Já após o pagamento, quando o cara foi para casa, ele começou a ter grandes dúvidas sobre o preço, se havia dado um pequeno. Em frente a ele parou um grande jipe rosa e novo, de onde saiu uma moça simpática e perguntou se ele havia vendido a estatueta de que conversaram ontem, e disse que aumentaria o preço. Aí o dono começou a se lembrar de novo e já estava se censurando novamente por ter vendido o aparelho para o cara por alguns milhares, quando eles estavam oferecendo milhões por ele. A gracinha continuou dizendo que seu avô ficaria muito chateado se descobrisse que sua estatueta favorita havia desaparecido em algum lugar e aumentaria ainda mais o preço só para recuperá-la. Quando ela não viu o que procurava no balcão, ela estava pronta para chorar ali mesmo. A dona tentou acalmá-la, mas deu muito errado, pois a estatueta saiu com o menino. Então a menina enxugou as lágrimas e com firme determinação perguntou se ele sabia em que direção havia ido. Enquanto isso, James sentou-se com seu avô antiquário e esperou que ele informasse o preço enquanto examinava a estatueta. Examinando-o com uma lupa, disse que tinha o mesmo em casa e que lhe era muito querido. Mas então o velho se perguntou se era ela quem estava na frente dele e se a neta a havia vendido. A personagem principal disse que talvez ela seja muito parecida e outra como ela fará companhia à sua amada. Por curiosidade, decidiu verificar se esta estatueta poderia pertencer a este antiquário, ao qual o sistema respondia 100%, o que o incomodou muito. O velho, sem suspeitar de nada, disse que não se importaria de comprá-la por 9 milhões e que aquela estatueta poderia realmente lhe fazer companhia. James disse que é maravilhoso quando há algo que você ama e ele concordou com o acordo. Ao receber o dinheiro, começou a se despedir do antiquário, que lhe entregou seu cartão de visita e disse que se encontrasse algo interessante poderia ligar para ele. Saindo do prédio e olhando o cartão que recebeu, o jovem viu uma linda garota correndo em sua direção. Por curiosidade, ele resolveu verificar a chance dela cair, era de 100%, e avisou-a do possível perigo. Ela não o ouviu, então começou a cair, agitando os braços com os olhos molhados de lágrimas. Ao vê-la cair, James involuntariamente estendeu as mãos à sua frente para suavizá-la um pouco. Como esperado, ela caiu direto em seus braços e ao mesmo tempo ele não ficou particularmente feliz com isso, dizendo para si mesmo que ela era estúpida. Vendo esta cena, as pessoas ao seu redor disseram que os jovens de hoje perderam completamente a vergonha de fazerem tal coisa. Tendo-se agarrado ao cara com os braços e as pernas, a garota não ficou constrangida com nada, mas a vítima dela começou a ficar nervosa com tudo isso. Ela saiu de cima dele e pulou 1 metro, e James, por sua vez, disse que preferia ouvi-lo. O personagem principal não ouviu o que a garota lhe contou, mas em vez disso verificou se era neta daquele antiquário e, como esperado, havia 100% brancos novamente. A gracinha pegou o telefone das mãos dele e se adicionou aos contatos dele, o que surpreendeu o cara. Olhando para seu contato no telefone, sua fera Mary, James não percebeu como ela saiu e, lembrando-se do negócio, foi para casa, atravessando todo o mercado. Caminhando por uma rua comercial, encontrou um velho amigo seu, que perguntou por quanto ele vendeu aquela estatueta.
O jovem disse casualmente que a vendeu por 9 milhões e que era uma estatueta bastante rara e antiga. Enquanto isso, a menina chegou à loja do avô e, espiando pela esquina, procurou ver se ele tinha sua própria estatueta. Mas o velho notou-a e pediu-lhe que ficasse, dizendo que comprou o seu por 3 mil e comprou hoje exatamente o mesmo por 9 milhões. Mary ficou involuntariamente tensa e disse surpresa que isso devia ser uma coincidência e que sua figura estava em casa agora. Mas, sentindo que algo estava errado, o avô decidiu não deixar o assunto e disse que sua coisa favorita não estava lá agora. A menina disse que tinha algo para fazer e que precisava ir. O antiquário quase gritou com ela, repreendendo-a por ter vendido uma estatueta cara para ele, assustando ainda mais a Gracinha. Mas ela rapidamente ligou para a avó e disse entre lágrimas que o avô estava xingando ela, mas que uma voz de mulher do outro lado da linha começou a repreender o velho. Ao ouvir as palavras de seu parente, Mary saiu imediatamente da loja e prometeu a si mesma nunca mais tocar nas coisas de seu avô. Ao mesmo tempo, James estava andando pela rua e sentiu que algo estava errado com aquele comerciante e por isso ficou com medo. Ele começou a olhar em volta, pensando que estava sendo observado e que algo iria acontecer, mas nada aconteceu. Descendo a rua, o jovem pensou que aquele comerciante não o abandonaria tão facilmente e com certeza se vingaria, como evidenciado por sua capacidade de dar 100%. Mas ele disse para si mesmo que fosse esse o caso, ele não tinha nada a temer com sua habilidade e poderia ganhar dinheiro com qualquer coisa. O personagem principal decidiu que primeiro precisava de um carro, e ainda por cima, sólido, para não ter vergonha de aparecer. Aproximando-se do ponto de ônibus, ele viu um cara suspeito se esgueirando atrás de um novo conhecido. Depois de perguntar ao sistema se tratava de um ladrão, ao que respondeu 100%, ele rapidamente escreveu para ela ter cuidado. A menina ficou muito surpresa com sua aparição e aviso, deixando tudo por conta do destino. Ambos viram que o ônibus já havia chegado. James, pelo canto do olho, viu as mãos daquele cara estendidas para Mary e começou a se preocupar com ela. Ele queria gritar para ela ter cuidado e imediatamente caminhou no meio da multidão em sua direção. De repente, inesperadamente para ele e para o ladrão, a garota atingiu o segundo no plexo solar com toda a força que tinha. Quando a garota se virou para encará-lo, ele viu que havia raiva e determinação para eliminá-lo da face da terra. Agarrando sua mão, a Gracinha começou a levantá-lo, ouvindo seus sons dolorosos. Jogando nas costas, ela o jogou no chão com toda a força, parecendo que algo havia quebrado. O ladrão caiu no chão com um grito doloroso, fazendo com que recebessem ainda mais atenção. A multidão esperando a sua vez de embarcar no ônibus e as pessoas que já estavam lá começaram a conversar, alguns até reconheceram a Gracinha como a garota do aeroporto. Quando Mary terminou de lidar com ele, ela disse que ele era um pervertido e queria tocá-la. Ainda bem que não foi ele quem levou uma surra, mas a menina o surpreendeu com sua estupidez e foi bom que tudo tenha acontecido assim. Mas ele se assustou com a força com que a Gracinha derrotou o ladrão. O jovem achou que era melhor não mexer com ela, pelo bem da sua própria segurança. Ele percebeu que Mary o olhava de forma estranha e como se fosse persegui-lo, e por interesse decidiu verificar se o ônibus chegaria ao seu destino. O sistema retornou 0% e então James começou a analisar todos os resultados possíveis dos eventos. Acontece que será um incendiário quem explodirá o ônibus e muitas pessoas morrerão, inclusive ele próprio. O cara discou o número da polícia e disse que havia um possível terrorista no ônibus e poderia haver muitas vítimas. Marcaram a ligação como emergência e perguntaram se havia provas, o que ele não tinha. Entrando no ônibus, o personagem principal percebeu que Mary também o seguia, conversando ao telefone com alguém. Ao vê-la, ele se lembrou de como ela lidou com o ladrão e se sentiu um pouco desconfortável por estar no mesmo transporte que ela. Em seguida, a polícia ligou para seu telefone, dizendo que um funcionário que estava de férias agora estava no mesmo ônibus e poderia ajudar. Essa notícia deixou James feliz, mas ele ficou muito irritado porque havia um rabo seguindo na forma de uma garota estúpida, na opinião dele. Ao perguntar se o criminoso estava sentado ou não, o sistema deu 100%, olhando entre os que estavam sentados, percebeu que Maria não iria abandoná-lo. Então ele viu um homem desconfiado sentado perto da janela e segurando uma mochila preta. O jovem ficou encantado ao vê-lo. Mas o personagem principal percebeu que, ao ver sua expressão, imediatamente suspeitou que algo estava errado e se virou para a janela. James se repreendeu por uma ofensa tão grave e temeu que o oficial não encontrasse esse homem. Ele sentiu a mão de alguém pousar em seu ombro e apertá-lo com força, assustando-o. Este foi o seu pior palpite, mas na verdade era Mary, que não estava muito atrás dele.
Com seu truque, ela assustou o cara até a morte. Por isso repreendeu dizendo que ele não deveria se afastar tanto de todos. A Gracinha continuou dizendo que se fizesse algo fora do comum, se sentiria mal. A garota imediatamente empurrou James e correu até o homem com uma mochila na janela, que claramente não esperava tal reviravolta. Ela arrancou das mãos dele o que era um saco aberto, onde havia vários frascos de um líquido que parecia óleo de girassol. O homem tinha um rosto extremamente descontente por ter sido visto e pego tão rapidamente. James, pegando a mochila, caiu com ela no chão do ônibus, e a pessoa sentada antes se levantou e quis atacá-lo. Mas ele não teve tempo de fazer nada porque um tronco de madeira atingiu-o no estômago, fazendo-o dobrar-se. Em seguida, deu um chute nas costas para derrubar o culpado e evitar que ele fugisse para qualquer lugar. Acontece que era Mary. Ela bateu tanto nele que agora não é fato que ele vai fugir para algum lugar já no chão e debaixo do pé dela. A menina disse que o homem caído no chão estava preso e o algemou, após o que ela tirou a mochila do atordoado James. A Gracinha abriu a mochila e tirou todo o conteúdo. Depois de cheirar a garrafa, concluiu que era mesmo gasolina. Ainda atordoado, James sentou-se no chão e olhou para Mary, pensando que era melhor ir embora agora do que ter problemas com ela mais tarde. Quando o criminoso foi entregue à polícia, todos que estavam no ônibus desceram e a menina começou a se perguntar como o menino ao lado dela descobriu isso. Prestes a sair, James estremeceu quando a mão da garota pousou novamente em seu ombro, dizendo-lhe para não ir muito longe. O personagem principal percebeu que agora era um suspeito e começou a se preocupar ainda mais do que antes e a tentar ir embora antes que as coisas piorassem. Antes que ele pudesse dar alguns passos, seu caminho foi bloqueado pela mão de uma garota, que bateu na parede com força. Ainda mais surpreso com a força dela, James percebeu que claramente havia se metido em algo que não deveria ter se metido e com quem não deveria ter se envolvido. Mary perguntou como ele sabia sobre o criminoso, ao que recebeu a resposta de que ele, como cidadão cumpridor da lei, deveria ter notificado a polícia sobre isso e retirado a mão da estrada. Mas a garota não queria simplesmente deixá-lo ir, então ela rapidamente agarrou a mão dele, virou-lhe as costas e pressionou o rosto dele contra a parede. Vendo um barulho incompreensível, Cheryl, cuidando da sua vida, resolveu verificar o que estava acontecendo ali. Chegando mais perto, ela viu uma garota pressionando James contra a parede e tentando descobrir algo dele. Sem deixar o rapaz ir, Mary o convidou para passear com ela, tomar chá e contar tudo se conhecia o criminoso e assim por diante. Mas o personagem principal já havia começado a imaginar vários desfechos dessa festa do chá e concluiu que a Gracinha poderia acabar sendo muito insidiosa. Vendo essa cena, Cheryl olhou para ele surpresa, cobrindo a boca com a mão, e não entendeu nada o que estava acontecendo aqui. O casal, que estava resolvendo as coisas, também anotou e involuntariamente ficou tenso quando a garota que estava assistindo perguntou o que finalmente estava acontecendo aqui. James já havia começado a ficar desiludido com esta vida, mas ao mesmo tempo bolou um plano para fugir do policial. Ele correu para pedir desculpas à beldade e disse que essa garota o incomodava persistentemente e queria conhecê-lo, e ele já tinha namorada. Todos ao redor ficaram em estado de choque, ninguém entendeu nada e, além disso, o jovem fez esse truque, que deixou todos sem palavras. O cara continuou insistindo e pedindo desculpas, dizendo que não tinha culpa de nada, deixando Cheryl em um estupor ainda maior. A primeira a sair foi Mary, que afirmou não querer nada parecido, mas apenas queria levá-lo até a delegacia. Ao que o personagem principal respondeu que ninguém falou nada sobre a trama, mas era sobre chá, mas ele já tinha namorada, então resistiu. Não encontrando nada para dizer, o fofo começou a corar e negar tudo e começou a dizer que havia virado tudo de cabeça para baixo. Ela já estava bastante farta disso, então, dizendo que eles se encontrariam novamente em breve, ela bateu nele com força no plexo solar. James foi dobrado ao meio, e o atacante apenas se despediu e foi embora, deixando Cheryl e ele surpresos. O cara agradeceu a garota pela compreensão e ajuda, ao que ela respondeu que agora eles estavam empatados, mas Gladys os observava de longe. Ela começou a pensar que se ele não deixasse Cheryl sozinha, ela teria que realmente irritá-lo de alguma forma. Afinal, tendo comprado um carro, o personagem principal correu pelas ruas da cidade e pensou que além do dinheiro também deveria ter ligações. Com as conexões, se acontecer alguma coisa, será possível vender e encontrar antiguidades a preços ainda mais elevados e, portanto, o lucro será maior. Ao chegar ao mercado já familiar, James saiu do carro e foi até seu velho amigo. Ao ver o vizinho, o rapaz perguntou onde ele estava, ao que ele respondeu que Alex tinha ido comprar uma mercadoria nova e não voltaria tão cedo.
Um pouco decepcionado depois de mais algumas trocas com o comerciante, ele perguntou se poderia encontrar antiguidades hoje. Ele ficou muito surpreso que pela primeira vez em todo o tempo recebeu um 0% tão estrito, o que citou muito jovem. Vagando pelo mercado, ele finalmente decidiu tentar, apesar do 0%, e se aproximou de um dos comerciantes, começando a olhar as mercadorias por ele dispostas. James ficou muito atraído por um vaso marrom pequeno e aparentemente velho e negociou com o proprietário vários milhares. Antes disso, ele verificou todas as suas chances de conseguir comprá-lo com lucro e vendê-lo mais tarde, mas todos os números começaram a desaparecer de repente. Então se ouviu a voz familiar de Gladys, que apareceu do nada e disse que pagaria ainda mais por este vaso. O comerciante, imediatamente feliz, quis dá-lo à menina para lucrar o mais rápido possível, mas então a voz do personagem principal foi ouvida. Ele dobrou o preço oferecido pela beldade se ao menos lhe desse a coisa antiga, temendo perder muito. Mas Gladys não quis parar e continuou a aumentar o preço, esperando que James finalmente desistisse. O cara percebeu que era melhor não brincar assim com ela, então abandonou a ideia e disse que não adianta ela brigar com ele assim, querendo ou não, mas ele sempre teria renda. A garota não queria simplesmente deixá-lo ir, então ela ameaçou que era melhor se recusar a revendê-lo antes de destruí-lo. Insatisfeito com essa conversa e com um pouco de medo, James se afastou dela, pensando que ela não o aceitaria facilmente. Mas o sistema decidiu de forma diferente, mostrando-lhe 100% branco diante de seus olhos, pelo que o cara só queria jogar fora. Satisfeita com a compra, ela decidiu continuar a colocar raios nas rodas dele, seguindo e comprando coisas que ele encontra diversas vezes. Seguindo seus passos, a garota sempre irritava o jovem, aumentando o preço várias vezes mais do que ele oferecia. Aproximando-se do próximo comerciante, James não conseguiu mais resistir ao ataque dela e gritou para que ela o deixasse em paz no final. Ao que Gladys respondeu que não tinha nada a ver com isso, ela simplesmente compra antiguidades por um preço mais alto, pois ele não tem dinheiro suficiente. E se ele não desistir da ideia de lucrar com coisas antigas e com xeril, então ela promete que nenhum problema surgirá. A garota continuou dizendo que de uma forma ou de outra ele não tinha chance contra ela, ao que o cara concordou que ele realmente não tinha nenhuma, mas não adiantava tirar conclusões precipitadas. Gladys disse que havia feito perguntas sobre ele e sabia tudo sobre ele, e lembrou que ele falou sobre algum tipo de força com a qual aprendeu sobre ela. A garota concluiu que você não deveria contar com ela, a beleza iria esmagá-lo mais rápido do que ele poderia recobrar o juízo. Todo esse monólogo não apenas assustou James, mas também o fez analisar freneticamente as opções de como poderia fugir dela. Depois que ela disse que a força não o ajudaria contra ela, o medo foi a zero, mas as dúvidas, pelo contrário, vieram. Portanto, com total confiança, o cara respondeu que era melhor subestimá-lo, porque ele iria lhe dar uma lição. Após a conversa, James e seu perseguidor foram novamente procurar mercadorias de um novo comerciante. Ele conversou com ele sem comprar nada, depois foi para o próximo e também conversou com ele sem comprar nada. Então o cara conversou com todos os comerciantes que estavam no mercado, e a Gladys, por sua vez, não entendeu por que ele estava fazendo isso. No final, James finalmente veio até ela e disse que agora estava tudo bem e que poderíamos continuar. Então ele gritou para toda a rua que queria comprar todas as mercadorias nas prateleiras de todos os comerciantes por vários milhões, o que chocou a garota. Mas ela não ficou perplexa e imediatamente ofereceu várias vezes mais do que foi oferecido anteriormente e disse que estava levando tudo. Vendo a pressão dela, James fingiu estar preocupado e disse que não havia necessidade de ficar animado e que era melhor pensar primeiro. Ao que Gladys respondeu que ela não se importava muito e que seria melhor para ele finalmente se afastar com calma. Os comerciantes hesitaram, pensando que isso poderia ser uma brincadeira, mas a menina imediatamente sugeriu que ganhassem dinheiro também na entrega. Eles aceitaram alegremente os cheques que ela lhes deu, disseram que era um bom dia e a menina ficou satisfeita consigo mesma. Mas James, inesperadamente para ela, abordou os comerciantes e perguntou se tudo estava em vigor, ao que a resposta foi sim, claro, e 50% logo transfeririam. A multidão alegre só teve tempo de agradecer ao personagem principal, mas ninguém notou Gladys, que havia escurecido como uma nuvem. Ela percebeu qual era o problema e não conseguiu se perdoar pela derrota, então deixou as palavras de que eles iriam se vingar e foi para casa. O cara respondeu que bastava deixá-la tentar e ela perderia para ele de novo, e que agora ele colocaria um raio nas rodas se algo acontecesse.
Depois de se despedir com tal nota, a menina foi embora e o personagem principal foi passear pelo mercado em busca de comida. Então ele viu uma placa de atualização do sistema na sua frente, o que o deixou muito assustado e quase engasgado. Saindo do mercado, James pensou nela e concluiu que no futuro só conseguiria entender o que havia mudado, mas por enquanto voltou a pensar em ampliar suas conexões. Ele notou que um homem estava esperando em seu carro. Ao se aproximar, o homem disse que havia sido enviado para buscá-lo e foi convidado para um evento social. O personagem principal não acreditou nele imediatamente e expressou isso, ao que o estranho respondeu que se tratava de uma ordem da Sra. Gladys e que ele não tinha nada de ruim em si mesmo. Quando ele finalmente concordou, depois de se colocar em ordem, chegaram a uma luxuosa casa enorme com grandes janelas e portas abertas. Gladys entrou neles e o chamou para dentro de casa, dizendo que se ele queria ficar tão rico graças às antiguidades, então era melhor que estivesse aqui. Entraram em um enorme salão com um grande lustre de cristal e um grande número de convidados, entre os quais caminhavam garçons. A menina o apresentou a seus amigos influentes, por isso a princípio o jovem ficou com medo, mas depois ele o apresentou ao banheiro e começou a conversar com mais facilidade. Depois de conversar, eles foram até a mesa onde se sentaram, e a menina disse que ficou surpresa com a forma como ele se mostrou hoje. Ela também explicou que eles estavam atualmente em um leilão de caridade e ela queria que ele vendesse uma coisa. Concluindo, ela disse que daria a oportunidade de vender um vaso raro em seu nome, porque ela foi gentil hoje e espera que ele entenda a responsabilidade. Joyful James disse que é claro que entende tudo e está grato por tamanha demonstração de gentileza e não a esquecerá. O leiloeiro começou a chamar todos os presentes para o leilão. O cara se levantou e foi em sua direção. O homem anunciou que o Sr. James seria o primeiro a levar seu vaso, cujo preço inicial era de 12 milhões e meio. Segurando a caixa com o artefato nas mãos, o personagem principal ficou muito preocupado e não queria cair de cara na frente de toda aquela gente. O jovem colocou-o no pódio, abrindo a tampa, descobriu que não era um vaso, mas sim papel higiênico comum. Ele estava em completo choque, horror e sem entender como isso poderia acontecer e como sair dessa situação agora. James ficou ali parado como uma estátua, sem saber o que fazer nessa situação e onde se colocar para não se sentir um idiota. Então ele se lembrou que Gladys lhe pediu para pegar o brinco que estava embaixo da mesa, que ela mesma havia deixado cair acidentalmente, e percebeu que esse número era obra dela. Ele foi arrancado de todas essas lembranças pela voz do leiloeiro, que resolveu brincar dizendo que tinha pressa de ir ao banheiro em vez de vender o vaso. Percebendo que agora ele parece muito estúpido, o personagem principal começou a descobrir rapidamente o que deveria fazer e um pensamento lhe ocorreu. Se recompondo, começou a compor à medida que avançava e disse que aquele rolo era de grande valor para ele. James disse que ele costumava ser um bebê chorão terrível e podia chorar com ou sem motivo, com ou sem os pais. Então começaram a pensar no que fazer com ele e chegaram a uma conclusão interessante que poderia divertir o bebê chorão. Um dia, durante o café da manhã, seu pai lhe deu um rolo de papel higiênico. O menino não entendeu o porquê e perguntou. O pai disse ainda que, como chora muito, precisará de guardanapos para enxugar essas mesmas lágrimas. Concluindo, James quis ressaltar que só depois de receber esse presente ele parou de chorar, mesmo com um monte de dívidas atrás dele. Portanto, ele decidiu que mesmo que isso pareça apenas uma piada estúpida, não é assim e é diferente para cada pessoa. Colocando o rolo de papel no pódio, finalizou dizendo que só graças a ele se tornou um homem de verdade e gostaria de vendê-lo. Depois de tudo isso dito, o personagem principal percebeu que mesmo sem todo esse discurso, as pessoas perceberam que ele aqui parecia mais um palhaço. Quando houve silêncio, um homem com um charuto caro nas mãos disse que queria comprar um pão por 10 milhões. Todo o rosto de James brilhou de alegria e felicidade porque sua palhaçada não foi em vão. Após o acordo, Gladys disse que desta vez ele também teve sorte e não seria assim para sempre. Tendo abandonado isso, ela saiu do salão, e o personagem principal se perguntou quando tudo ficaria calmo. Refletindo sobre o passado, ele desceu até o estacionamento e pensou em como aumentar sua renda e seus contatos. Perdido em pensamentos, o jovem notou um carro vermelho com o canto do olho. Cheryl estava lá e o homem que comprou o papel higiênico dele. James achou isso muito estranho e só agora entendeu que tipo de relacionamento poderia existir entre ela e Gladys. Cuidando deles, ele esperava nunca mais ter tais aventuras. O cara se perguntou se Cheryl poderia estar de alguma forma ligada a ele, ao que recebeu uma resposta do sistema de que eles iriam se casar por causa de um negócio conjunto. Ao chegar ao carro,
James decidiu que seria melhor encontrar um colega antiquário agora. Ele involuntariamente se lembrou de seu amigo, com cuja ajuda ficou rico. Inspirado por essa ideia, ele ligou o carro e correu para seu mercado natal. Quando o personagem principal se aproximou dele, o proprietário estava conversando com alguém ao telefone sobre um acordo. Chegando até Alex, o jovem cumprimentou-o e imediatamente passou ao assunto que atormentava sua mente. Tendo oferecido cooperação ao comerciante, James recebeu uma recusa e a resposta de que era o único que trabalhava. Um pouco chateado, ele voltou para casa e duas pessoas abordaram seu amigo. O jovem estava interessado neste casal e ouviu a conversa. Eles estavam falando sobre uma lâmina antiga. O proprietário os recebeu cordialmente e disse que tinha tudo pronto e concordou em comprar a mercadoria. O casal desembrulhou o pacote e mostrou sua mercadoria e sua total autenticidade. James de repente se perguntou se era falso ou real, ao que o sistema respondeu que era real, mas era falso. Então ela trouxe uma placa com uma foto diante de seus olhos, onde mostrava uma pedra falsa no cabo. Imediatamente, o personagem principal alertou Alex sobre o suposto perigo, ao que ele respondeu que não queria mais vê-lo e que o deixou seguir seu caminho e não interferir em seus negócios. O comerciante, quase gritando, afastou-o, lembrando-se daquelas duas vezes, e também disse que não deveria sonhar com cooperação. James imediatamente decidiu diminuir o ritmo, dizendo que se descobrisse onde estava a falsificação, concordaria. Tirando a espada de suas mãos, o comerciante concordou com seus termos, mas se não, ele lhe pagaria todo o valor. Sem perder tempo, o cara pegou um pequeno martelo e balançou no cabo. Quando ele alcançou seu objetivo, uma pequena pedra quebrou e caiu no chão. Alex estava pronto para despedaçar o homem insolente na hora, mas sua raiva foi mal compreendida. Depois de ver seu trabalho, James ficou satisfeito com o trabalho perfeito e consigo mesmo. Ele estendeu a bainha e perguntou se naquela época existiam códigos QR, ao que respondeu imediatamente que duvidava. No pequeno buraco onde ficava a pedra, havia de fato um quadrado preto, com vários outros dentro. O proprietário, surpreso, arrancou a espada das mãos do jovem e tentou verificar o que estava acontecendo. James disse que ele próprio foi mais enganado do que naquelas duas vezes. Alex estava pronto para rasgar e atirar de raiva, irritação e assim por diante. Vendo isso, o casal fugiu rapidamente. O personagem principal disse que você não deveria ficar tão chateado e pensar novamente na proposta dele. O comerciante disse que ainda era contra, mas estava disposto a dar algumas coisas de graça, como forma de agradecimento. Depois de vasculhar seu lixo, tirou um pano vermelho, que elogiou aos céus, mas o jovem disse que não estava interessado nele. Então, depois de separar todos os seus bens, o dono tirou novas bainhas e começou a elogiá-los. Ele disse que era uma bainha antiga e que poderia fazer fortuna com ela. O sistema mostrou imediatamente que se tratava de antiguidades genuínas e muito caras. James ficou chocado com a informação que recebeu e não conseguia acreditar que um comerciante pudesse ter algo tão caro. Mas o proprietário não queria se desfazer deles tão facilmente, porque ele próprio iria revender a lâmina com mais lucro. James disse que queria isso como um agradecimento. Alex respondeu de forma mais agressiva e ainda continuou a se manter firme. O personagem principal começou a pressioná-lo dizendo que se ele não devolvesse, poderiam surgir problemas e ele não teria novos clientes. O rosto do comerciante ficava cada vez mais branco a cada palavra, ele não queria se separar assim. Seu coração sangrava, pensando que agora ele poderia perder tudo se não doasse e perder todo o lucro. Com tristeza e dor, ele ainda deu a lâmina a James e disse para ele ir embora e lhe desejar um bom dia. Depois de agradecer a Alex, James desejou-lhe o mesmo e dirigiu-se a outro amigo seu. Ele já estava se aproximando de um prédio familiar, que lhe trouxe agradáveis lembranças recentes. O personagem principal esperava que desta vez conseguisse fazer um negócio lucrativo com aquele antiquário. Entrando na sala, ele viu uma garota que estava arrumando artefatos antigos. Ao notá-lo, ela disse que ligaria para o senhor. Enquanto esperava por ele, o jovem de repente ouviu uma voz familiar e alguém grunhindo. Acontece que era Mary, por alguma razão desconhecida, aquecendo-se em torno das frágeis exposições. Ela olhou para ele severamente. James decidiu verificar se deveria se defender agora, ao que o sistema respondeu com 100%. Então a garota de repente levantou a mão, preparando-se para atacar, com um olhar bastante assustador. O personagem principal, antes de terminar de ler a placa, viu-a imediatamente e ficou surpreso com sua velocidade. Que bom que ele conseguiu se esquivar, caso contrário teria andado com o olho roxo.
James se esquivou a tempo e Mary errou, mas em vez disso pegou um vaso antigo e se preparou para lançá-lo. Então a voz de seu avô veio de trás dela e ela ficou surpresa e terrivelmente assustada com sua aparição repentina. O antiquário ficou furioso e gritou com a neta, que quase deixou cair o antigo artefato. O personagem principal exalou e pensou que era bom que tudo tivesse corrido tão bem para ele e o Sr. Michael chegasse a tempo para ele. Maria, por sua vez, simplesmente não podia deixá-lo com o avô, pensando que ele iria enganá-lo novamente, e decidiu escutar a conversa. Entrando em uma sala espaçosa com uma mesa de madeira e tocos em vez de bancos, o Sr. Michael e James começaram a discutir o súbito aparecimento do segundo. O personagem principal disse que queria que o mestre verificasse a autenticidade da antiguidade da espada e perguntou qual era o seu valor para a venda. O antiquário ficou muito surpreso com a descoberta do jovem e começou a examiná-la cuidadosamente, após o que concluiu que teve muita sorte com as relíquias antigas. Além disso, o Sr. Michael disse que o custo desta lâmina começa em 60 milhões e retirou um talão de cheques. Ele escreveu exatamente a quantia que havia mencionado, surpreendendo e encantando James, acrescentando que ele tinha um bom conhecimento de antiguidades. O personagem principal admitiu que estava muito atento e, para provar isso, o cara disse que sua neta, que havia escalado o muro, agora os estava ouvindo. O Sr. Michael a princípio não acreditou, mas resolveu verificar, e as palavras do cara se revelaram verdadeiras. Ele viu uma garota pendurada no parapeito, que não se envergonhava de nada. Percebendo que seu avô e James a haviam descoberto, ela imediatamente pulou e prometeu, fugindo, que nunca mais faria isso. Voltando à conversa, o antiquário decidiu testar os conhecimentos do jovem e se ofereceu para lhe contar sobre os tesouros antigos desta sala. Graças ao sistema, o personagem principal já sabia tudo sobre todos os artefatos, e sem duvidar de nada, contou-lhe sobre cada um deles com alguns detalhes. O Sr. Michael ficou completamente chocado com seu conhecimento e com a facilidade com que contou tudo. Depois de elogiar o jovem pelas respostas tão precisas, ofereceu-se para beber mais chá e conversar sobre outra relíquia. Tendo mostrado isso, James imediatamente, sem dúvida, contou-lhe tudo sobre isso. Isso deixou o velho ainda mais chocado e admirado, e disse que precisaria de um pouco de ajuda. O personagem principal duvidou de sua veracidade e sinceridade, ao que o sistema dizia que não havia pegadinha e que era possível confiar nele, mesmo que ele pudesse ser usado para seus próprios fins. Eles saíram da sala e seguiram em direção ao porão. No caminho o Sr. Michael disse que queria que ele verificasse a autenticidade de um vaso muito caro e raro. O antiquário e o jovem se aproximaram da enorme porta de ferro do cofre, que escondia algumas joias atrás dela. Abrindo e entrando, o personagem principal viu fileiras de muitos pequenos cofres nos quais estava guardado algo muito caro e raro. Chegaram a outra porta semelhante e o antiquário avisou que se James soubesse se era original ou não, ele o ajudaria muito. Entrando na sala, o cara viu à sua frente um enorme vaso branco com desenhos de dragões azuis nas laterais. Aqui o sistema veio em socorro e mostrou que a falsificação estava no fundo da joia e havia risco de danificá-la. O jovem explicou que o fundo é falso e para verificar é preciso quebrar o vaso. O antiquário foi contra e disse que não faria isso sem o verdadeiro dono, pois seu preço ultrapassava 1 bilhão. Após a ligação do Sr. Michael, chegou um homem alto e rechonchudo que parecia muito preocupado e perguntou o que estava acontecendo. O antiquário e James explicaram-lhe em poucas palavras o que estava acontecendo, após o que o jovem pegou um dos artefatos para usá-lo para destruir o outro. Levantando a mão, o dono o interrompeu, dizendo que se ele fizesse alguma coisa com aquele vaso, não só teria grandes problemas, mas também poderia ir para a cadeia. Compreendendo tudo isso, James pensou que mesmo que tudo isso acontecesse, ele não teria nada a perder. Tendo percebido plenamente sua posição, ele ainda jogou algo que parecia um martelo, quebrando assim um antigo vaso. O Sr. Michael disse com uma voz severa que se realmente for falso, então não será o jovem que terá problemas, mas ele. Enquanto isso, o sistema tentava dizer onde exatamente a falsificação estava localizada e em que parte ela deveria ser procurada. Com a ajuda dela, James começou a quebrar cuidadosamente os restos do fundo do vaso caro, com medo de danificar as evidências. Quando quebrou o próximo pedaço, o rosto do dono estava mais branco que um lençol, e o personagem principal não tinha mais a mesma confiança de antes. O cara estava prestes a se desesperar e pensou que com suas ações já havia multiplicado e destruído tudo o que poderia ser. De repente, na última peça ele descobriu algo muito interessante. Era uma placa com um QR Code e entregou para quem assistia.
O dono do vaso falso estava praticamente tremendo e o Sr. Michael ficou furioso e pronto para destruí-lo imediatamente. De uma forma ou de outra, satisfeito com seu trabalho e lucro, James voltou para casa e continuou vagando pelo mercado. Ele entrou no carro e correu para o outro lado do mercado, onde seu bom e velho amigo costumava negociar. Ao chegar, o personagem principal percebeu que algumas pessoas com bandagens cobrindo o rosto haviam estacionado perto de seu balcão e caminhavam em sua direção. Eles primeiro agarraram Alex com força e o arrastaram para o carro, e então começaram a empurrá-lo para dentro dele com os pés, e o comerciante resistiu claramente. Quando pessoas desconhecidas finalmente o arrastaram para dentro do carro, fechando rapidamente a porta, eles partiram precipitadamente e James correu atrás deles para dormir com seu amigo. Tendo ficado para trás alguma distância, chegou a um prédio abandonado com vidros caindo das janelas e começou a pensar no que fazer. O sistema mostrava a localização do proprietário e indicava diversos caminhos para chegar até ele. O comerciante estava com as mãos e os pés amarrados, amordaçado e com o rosto inchado por causa dos espancamentos. Vendo seu estado deplorável, James subiu pela janela para libertá-lo e fugir com ele, e o homem ficou surpreso com sua aparição inesperada. Depois de libertá-lo, o personagem principal disse que era melhor se apressar enquanto não havia ninguém, ao que Alex respondeu que não era importante e que se salvaria. O jovem não queria deixá-lo e ficou muito surpreso com a resposta, após o que respondeu que poderia ajudá-lo se fossem embora agora. O comerciante continuou recusando e estava protelando por algum motivo, mas isso já estava irritando James, então um plano lhe veio à mente. Ele disse que lhe pagaria 10 milhões pela espada que comprou dele, e esse plano funcionou. O dono imediatamente se levantou e estava pronto para escapar. Isso lhe deu muita motivação e disse que quanto antes saírem daqui, melhor para eles. Então eles ouviram vozes de alguém do lado de fora da porta e ficaram muito assustados. Depois disso começaram a descobrir rapidamente o que fazer nessa situação. James disse que era isso que eles estavam perdendo e começou a procurar pela sala em busca de possíveis esconderijos. Quando as vozes já estavam na sala, elas se calaram, e então houve um grito de que o prisioneiro havia escapado, e eles correram para procurá-lo. Enquanto isso, o casal se escondeu atrás das caixas mais próximas e seus corações estavam prestes a pular do peito de surpresa. No mesmo momento, pessoas corriam por toda a área com algo pesado e procuravam fugitivos. Quando os passos e as vozes cessaram, eles se inclinaram atrás de uma pilha de tijolos e continuaram o resgate da misteriosa base. Correndo por ela, eles viraram à direita, e Alex disse que conhecia bem o caminho por aqui e perguntou se ele já tinha estado aqui. James disse que confiava em sua intuição e lembrava-se aproximadamente da rota de sua entrada aqui. Ao mesmo tempo, eles foram observados desavisadamente por um homem fumando um charuto caro. Ele disse que precisava deles vivos a qualquer custo e estava furioso por ter sido tão exposto por falsificar antiguidades. Seu subordinado disse que as pessoas já haviam saído em busca, mas antes que ele pudesse terminar de falar, seu chefe de repente o chutou no estômago. Ele se dobrou e seu chefe disse que se não pegassem os dois, as autoridades se interessariam pelas atividades deles e então tudo estaria perdido. Enquanto isso, os fugitivos haviam percorrido metade da distância e estavam se escondendo da próxima patrulha na esquina. O sistema imediatamente deu duas rotas de fuga, pelo muro, que tinha grandes chances, e pelo portão, que tinha menos chances. Resolveram tentar a sorte. Cansados demais, dirigiram-se ao portão, escondendo-se das patrulhas que encontravam pelo caminho. O casal chegou ao local desejado e o proprietário imediatamente se animou e se dirigiu ao portão na frente de James. Aproximando-se, o sistema distribuía a cada passo uma porcentagem crescente de sucesso na fuga, quando de repente as portas se fecharam e por trás ouviram um carro chegando. Virando-se, seus olhos foram cegados pelos faróis do carro acesos e vozes alegres foram ouvidas por finalmente terem sido capturados. Pessoas alegres começaram a sair do carro, prontas para atacar a qualquer momento, e seu chefe estava sentado no banco da frente. Empurrando Alex para longe, James balançou, pronto para atacar e revidar a qualquer momento. Os bandidos o atacaram em massa, não lhe dando chance de escapar e vencer a batalha. Tendo lidado com dois, o personagem principal mal conseguia ficar de pé e não ia simplesmente desistir. Mas então o chefe apareceu e bateu no rosto do personagem principal com tanta força que o sangue jorrou de seu nariz. O líder dos bandidos não quis parar no menino e deu um chute na barriga do comerciante para que ele não ajudasse os já feridos. Mas Alex não parou e decidiu desencorajá-lo, e se jogou em sua perna e disse que sua esposa estava disposta a pagar o resgate, só que eles tinham que dizer o preço.
O patrão nem o ouviu e o chutou com força, jogando-o para fora e nocauteando-o. Ele o elogiou por tal tentativa, mas não havia necessidade de ser tão heróico e disse que seria melhor não tentar fugir e não chamar um assistente, eles ainda não tinham chance. Tendo caído de cara no chão, James não sabia mais o que fazer para tirar os dois de lá, quando de repente uma ideia lhe veio à mente. O cara disse que trabalha com eles e eles tinham um plano para surpreendê-lo ainda mais vendendo cada vez mais falsificações, e funcionou. Alex imediatamente se animou e ficou furioso porque todos o estavam usando de forma tão descarada, e o sistema mostrou que isso os ajudaria a escapar com 100% de probabilidade. Ele primeiro tratou dos dois subordinados restantes e do chefe e prometeu que não deixaria nenhuma mancha molhada atrás do personagem principal, e se dirigiu a ele. O comerciante bateu-lhe no plexo solar. O jovem foi salvo pelo facto de ter conseguido colocar a tempo uma placa de metal por baixo da camisa, o que suavizou o golpe. O homem furioso correu para o portão, derrubando-o e caindo exausto no chão, atingindo James. Depois de arrastá-lo de alguma forma até o carro, o personagem principal viu que ele estava inconsciente e reclamou que estava muito pesado. O líder espancado dos bandidos acendeu um cigarro e disse que não os abandonaria tão facilmente e teria que agir com decisão. As vítimas chegaram ao hospital. Depois de um tempo Alex recobrou o juízo e começou a se arrepender de sua desatenção e credulidade. Ele ficou tão chateado que até começou a chorar, e James começou a consolá-lo de que não guardava rancor dele e que não tinha culpa e lhe daria o dinheiro prometido. Então o homem deu um pulo e disse que agora eles poderiam ter grandes problemas e começar a ser seguidos para se vingar. O personagem principal fez check-out por interesse e não conseguia acreditar no que via. O sistema dava 100% para cada palpite feito pelo proprietário. Ele foi tirado de seu estado de surpresa por um telefonema. Era o Sr. Michael ligando e dizendo que ficaria fora da cidade por um tempo e ele pediu que tivessem cuidado. Ele encontrou algumas informações sobre os sequestradores, mas são muito poucas e não devem ser confiáveis, então é melhor que eles não façam nada e se escondam em algum lugar. James exalou e disse que era melhor fazê-lo, e a vítima respondeu que ficaria feliz em seguir esta instrução. Mas quando o cara se lembrou dos sinais 100% que apareceram, ele estava pronto para arrancar os cabelos pelo fato de se encontrar em uma situação tão arriscada. Enquanto isso, o líder dos bandidos ligou para um de seus conhecidos e explicou a situação e disse que precisava de ajuda para se livrar dele. A voz ao telefone disse que ajudaria, mas seus serviços não são gratuitos e é hora de começar a jogar um jogo interessante. No mesmo momento, o casal entrou no carro e começou a discutir um plano de ação. Alex não queria simplesmente abandonar o assunto, tanto que tirou a máscara que cobria seu rosto de raiva. Ele apertou e começou a ameaçar diretamente que os apagaria da face da terra por tanta maldade que decidiram vender-lhe produtos falsificados. James disse que eles definitivamente descobririam, mas primeiro eles precisavam encontrar alguém que pudesse contar a eles sobre essa gangue. O comerciante respondeu que tinha uma pessoa, mas ela estava em um mercado fantasma. Pisando no acelerador até o fundo, eles seguiram em direção ao seu destino, cheios de esperança de que tudo isso acabaria em breve. Chegando ao mercado fantasma, o casal começou a perambular por ele, e Alex disse que aqui poderiam encontrar seu informante que poderia pegar tudo e contar-lhes. Os amigos não perceberam que estavam sendo seguidos pela pessoa que procuravam. Ele disse para si mesmo que o dinheiro ainda era mais valioso para ele do que ele saiu para espalhar boatos. Um desconhecido atrás dele observava. Era com ele que ele tinha um acordo de espalhar fofoca para caluniar um conhecido. O casal foi até o amigo do comerciante, e onde ele ligou, ele disse que não iria vender nada e que deveria tentar a sorte em outro lugar. A partir de tal resposta, as narinas de Alex se arregalaram muito e parecia que saía fumaça de raiva e indignação, então ele perguntou qual era exatamente o problema. Seu conhecido respondeu que todos ao seu redor já sabiam que ele havia se juntado ao Sr. Michael, então ninguém queria lidar com ele agora. O homem resolveu dar uma olhada e se virou. Viu que nas suas costas já havia muitos cochichos sobre esse assunto, embora na verdade isso estivesse longe de ser o caso. Alex queria começar a dar desculpas de que era tudo uma mentira e que eles não acreditariam, e James, enquanto isso, se perguntava qual seria o problema. Então ele o agarrou pela mão e o arrastou para algum beco, em meio a gritos para que os dois saíssem daquele lugar e não voltassem mais aqui. Tendo entrado em um beco, o comerciante ainda não entendia o que estava acontecendo aqui e por que todos de repente começaram a odiá-lo. Então o personagem principal explicou que eles haviam sido armados e alguém não queria que eles cooperassem com eles. Caminhando por esse beco, ele continuou, dizendo que,
Primeiro, precisariam de um disfarce para não serem expulsos novamente. Tirando jaquetas com capuz e máscara para ambos, voltaram a procurar seu informante. Aproximando-se de vários acréscimos, o casal fingiu examinar os produtos que lhes interessavam, e o desavisado comerciante ofereceu-lhes cada vez mais novos. Então eles ouviram os detalhes da fofoca das pessoas que abordaram, e descobriu-se que nosso comerciante deixou tudo e se juntou não apenas ao Sr. Michael, mas também à sua sociedade. A partir disso, Alex quase explodiu de raiva e de calúnias tão flagrantes, e ele estava pronto para arrancar suas línguas pela raiz por espalhar tal informação. Mas James o deteve, dizendo que agora não era o melhor momento para começar uma briga e resolver as coisas, e o chamou de lado. Ele começou a pensar no que fazer e no que fazer a seguir, quando de repente seu companheiro o deixou e se dirigiu ao objeto de interesse. O comerciante veio examinar uma caixa velha, que não conseguiu abrir imediatamente. O seu colega disse que valia vários milhares, ao que respondeu que sabia o valor desta relíquia e não precisava de explicar mais o que era. James se aproximou dele e perguntou por que ele precisava dela. Ele recebeu a resposta de que esta caixa poderia ser comprada aqui por alguns centavos e depois revendida por um preço mais alto. Antes que o dono tivesse tempo de contar isso, a mão grande e pesada de alguém caiu sobre seu achado, encerrando assim um momento de alegria. Foi um homem alto e estranho que disse que esta caixa valia muito mais do que os míseros milhares de dólares pelos quais foi oferecida. James percebeu que algo estava errado aqui e ele precisava sair daqui o mais rápido possível para não se meter em encrencas novamente. O desconhecido acrescentou que seu custo começa em 300 mil e é bastante valioso, deixando todos em estado de choque. Ele continuou, dizendo que este lugar claramente não era adequado para ela e que se eles recuassem, não haveria problemas. O comerciante não gostou de sua aparência, demonstrando sua insatisfação ao dizer que estava assumindo muito. O desconhecido começou a perder a paciência e disse que, se se opusesse, poderia verificar ele mesmo a autenticidade ou conhecer sua técnica de luta. James notou que uma multidão de curiosos começou a se reunir, querendo ver que tipo de confronto havia começado. Sem esperar uma resposta desconhecida, o cara pediu desculpas ao amigo e disse que eles entendiam o valor e não iriam incomodá-lo mais. Quando se preparava para sair, o homem bloqueou o caminho do casal, dizendo que eles conheciam antiguidades, surpreendendo-os. Ele ofereceu um acordo: se eles conseguissem resolver o mistério da caixa, então poderiam conseguir o que procuravam. James decidiu verificar se a caixa era realmente tão valiosa e se havia algo nela, para o que o sistema deu 150% às perguntas. O desconhecido imediatamente começou a reorganizar rapidamente as pequenas partes da caixa com a qual ela era feita, de um lugar para outro. Eram muitos e demorou algum tempo para desbloquear o mecanismo e uma nova caixa de madeira apareceu de lá. O personagem principal não gostou mais do que havia acontecido, e o comerciante atrás dele começou a entrar em pânico por terem sido pegos daquela forma. O cara ficou mais escuro que uma nuvem e verificou o sistema para ver se o homem estava de alguma forma conectado com quem procuravam, para o qual a resposta foi de apenas 50%. Resolveu sair rapidamente deste local, agradecendo ao mestre pela sua ciência e mais uma vez pediu-lhe desculpas pelo transtorno que lhe causaram. Mas a multidão não queria que o show terminasse e exigiu que continuasse, repetindo assim em voz alta a fofoca que se espalhou como um incêndio. Isso realmente irritou Alex e ele estava prestes a gritar para todos que isso era uma calúnia estúpida contra um homem honesto, mas então James o puxou. Ele disse que era temperamental demais e que era melhor não chamar a atenção para si novamente. Como amigo, eles ouviram uma nova voz masculina. Era um homem grande e de rosto não muito agradável, que disse que se conseguissem descobrir, poderiam levá-lo embora assim mesmo. O personagem principal percebeu, graças ao sistema, que com ele a busca poderia ser agilizada e sua ajuda não seria supérflua e, sem prestar atenção ao olhar surpreso do amigo, concordou. Ainda usando sua habilidade, ele disse que o interior desta caixa de madeira estava vazio, mas possuía um mecanismo secreto que poderia ser usado para abrir o acesso ao tesouro. O primeiro desconhecido abriu uma caixinha e ficou surpreso que o cara acertou, mesmo sem nunca olhar dentro. Mas essa notícia até o acalmou e ele exalou, dizendo que realmente havia outro mecanismo nele, mas ninguém sabia como encontrá-lo e abri-lo. Então James pegou a caixa de suas mãos e começou a examiná-la, virando-a nas mãos esperando que o sistema começasse a ajudar. Ele descobriu uma pequena protuberância na parte inferior e puxou-a para fora, ainda surpreendendo aqueles ao seu redor. Na placa de madeira havia um desenho em forma de flor com muitas pétalas, mas o jovem sabia que se tratava de um enigma secreto com o qual poderia abrir o tesouro.
Ainda com a ajuda do sistema, James passou facilmente pelo labirinto secreto e invisível que ela lhe mostrou. Ao observá-lo, o primeiro desconhecido começou a ficar um pouco nervoso e preocupado em como saberia de tudo isso se estava vendo aquilo pela primeira vez na vida. Depois de percorrer todo o labirinto, o personagem principal desbloqueou um compartimento onde apareceu uma pulseira de jade verde, que estava quebrada em 3 partes. A multidão e outras pessoas ao redor e observando ficaram chocadas com tal evento e todos não entenderam como ele conseguiu isso. O segundo desconhecido disse que não foi ruim, mas seu neto cometeu um pequeno erro. Ele, por sua vez, admitiu-lhe a derrota e pediu desculpas por sua desatenção. Ele se aproximou de seus amigos e admitiu que admirava seus talentos e nunca tinha visto pessoas assim, e James sorriu satisfeito para ele. O homem ofereceu-lhes um concurso. Se conseguissem avaliar as antiguidades e oferecer uma grande quantia por elas, venceriam. Ele até mostrou especificamente algumas notas, como confirmação de que não estava mentindo e que tudo seria justo. Os amigos saíram um pouco da realidade, mas imediatamente voltaram e olharam para o dinheiro em estado de choque, como se o tivessem visto pela primeira vez na vida. Mas foram tirados desse estado pela voz de um homem que disse que se perderem, em princípio não terão mais que aparecer no mercado de antiguidades. James nem estava nervoso, mas estava completamente confiante de que seu sistema não falharia e lhe daria tudo de uma vez, sem erros. Um silêncio tenso pairou ao redor, uma multidão de curiosos comerciantes esperava que o banquete continuasse, e seus companheiros se entreolharam, na esperança de entender o que poderiam esperar de seu oponente. O personagem principal viu, com a ajuda do sistema, um vaso antigo e começou a falar sobre seu valor e a história em algumas frases. Seu oponente o elogiou, mas ofereceu 2 livros raros, cujo custo poderia ultrapassar vários milhões. O cara disse que não era muito importante, ao que o homem respondeu rispidamente que para os verdadeiros conhecedores este é um verdadeiro tesouro pelo qual eles poderiam dar toda a sua fortuna. Mas no geral acabaram aí, porque não encontraram mais nada que valesse a pena. Depois disso o mais velho riu e disse que o jovem não se enganava, e o convidou para sua casa. Eles foram embora e seus amigos ficaram um pouco confusos sobre o que acabará de acontecer. James decidiu verificar se a família desses estranhos estava de alguma forma ligada àquela gangue e se eles poderiam contar com sua ajuda contra eles, e o sistema respondeu a todas as perguntas com 100%. Ele também expressou dúvidas sobre eles ao amigo, ao que ele reagiu com surpresa e um pouco de preocupação no rosto. Alex disse que mesmo assim, deixe-os confiar no destino por enquanto e não pensar muito em nada, mas agora eles só precisam descansar. No dia seguinte chegaram na casa daquele estranho e ficaram maravilhados com o tamanho da mansão que viram, era realmente enorme. Até cruzarem a soleira desta casa, o comerciante ainda não conseguia parar de tirar fotografias da casa e do seu fundo. Ele também observou que seria um prazer cooperar com ele e que estava pronto para isso, e apertou sua mão com alegria. Então o aperto de mão deles foi subitamente tocado pela pata de um cachorro de aparência monótona, que apareceu do nada. James se lembrou dela. Ela apareceu no dia em que ele descobriu a habilidade e cometeu um pogrom na casa lotérica. Olhando para cima, eles viram uma garota correndo em sua direção, que prometeu que devolveria imediatamente o cachorro à coleira, e o cara imediatamente a reconheceu. Mas a própria Bella não o reconheceu imediatamente. Depois de um tempo ela se lembrou dele quando conheceu seu cachorro no parque. Depois de colocar a coleira no cachorro, a menina concordou em levá-los ao chefe da família, sem prestar atenção ao silêncio inesperado por trás. Eles entraram no pátio de uma enorme mansão em companhia amigável com um cachorro na coleira no início de sua coluna. A menina de repente ficou confusa em sua própria casa e pediu ao animal de estimação que encontrasse seu avô, convencendo assim James de que ela era um pouco estúpida. Então seu irmão mais velho apareceu, ela se virou para ele e lhe disse que aquele casal estava procurando o avô e ela queria acompanhá-los. Saindo deles, a menina se despediu deles e os amigos foram atrás de uma pessoa que já conheciam. Entraram num pequeno terraço onde viram um velho deitado numa chaise longue sob um guarda-sol, com ar desavisado. Quando seu neto ligou para ele, ele se levantou do local de descanso e disse que sabia do que eles realmente precisavam. Ele mostrou o pendrive aos amigos e explicou que ele contém todas as informações sobre aqueles bandidos e sequestradores e que eles poderão pegá-lo se passarem no teste. Os amigos concordaram e o seguiram até seu escritório para passar no teste. Uma vez lá, viram que estava tudo repleto de antiguidades diversas. J6 ficou chocado com isso e começou a se preocupar com o que tinha que fazer, mesmo tendo um sistema para isso, mas a empolgação não foi embora. Abanando-se,
O velho disse que se conseguisse determinar se era original ou falso, poderiam levar o pendrive, caso contrário seriam expulsos daqui. Alex concordou com essas condições e disse que James certamente resolveria tudo corretamente, colocando-o em uma espécie de estupor de surpresa. E para começar, ele prestou atenção à cabeça de Buda, que estava muito bem preservada para sua idade. Mas o personagem principal respondeu que se tratava de uma farsa, criada recentemente, portanto, bem conservada, surpreendendo o dono do local. Então o comerciante pegou algo parecido com um castiçal e disse que também estava em bom estado, mas o jovem o dissuadiu, dizendo que era outra falsificação. O amigo não se atreveu a parar e continuou a balbuciar algumas bobagens sobre as antiguidades que o cercavam, e enquanto isso James ficava mais sombrio. De repente, Alex percebeu a caligrafia pendurada na parede e disse que era muito difícil de falsificar e provavelmente era original. Mas mesmo aqui o jovem disse que se tratava de mais uma farsa, enfurecendo assim o dono do lugar. Ele também acrescentou que todas as coisas que parecem antigas são falsas e o repreendeu por tratar sua coleção com tanto desdém. O homem perdeu completamente a paciência e disse que tais palavras simplesmente anularam todo o seu trabalho e se ofereceu para retratar suas palavras. Mas James não quis ceder e manteve-se firme, e a situação na sala tornou-se cada vez mais tensa. Nem prestaram atenção no quase inconsciente Alex, que já estava estirado no chão e ainda se ofereceu para admitir a derrota. Recuperando o juízo, finalmente decidiu dissuadir o jovem sombrio e disse que todo mundo comete erros, e atrás deles estava o dono, satisfeito consigo mesmo. O personagem principal virou-se para ele e não sentiu nenhum truque, mas o sistema já havia dito que com a ajuda dele seria possível se livrar dos problemas na forma de sequestradores. Por isso, disse que não renunciou às suas palavras, que só havia falsificações por aí, aquecendo a situação ao limite, e o pobre comerciante agarrou a cabeça, sem saber o que fazer. Então o velho de repente o agarrou para que o pobre sujeito gritasse de dor e surpresa, e James disse que ele não deveria se envolver aqui, já que ele não tinha culpa. O homem se agachou e estendeu os dedos em uma foca à sua frente, preparando-se para atacar, e começou a gritar ameaçadoramente, pegando o cara de surpresa. Seu golpe atingiu um dos pontos de seu corpo, deixando-o de joelhos de dor. Quando o jovem desmaiou, seu amigo tentou de alguma forma animá-lo, dizendo que poderia prever suas ações, mas ele ficou sentado, sombrio e curvado. O velho, por sua vez, riu alto e disse que estava bem e a apresentação explodiu, e seus amigos olharam para ele com um olhar vazio. Então os dedos de alguém tocaram as costas de James, reduzindo assim a dor e ajudando-o a se levantar. Acabou sendo o Sr. Michael, que respondeu que realmente fez um bom trabalho, e o cara olhou para ele surpreso e não entendeu de onde ele veio. O dono da casa mais uma vez elogiou o jovem pela incrível atenção e precisão com as coisas que estavam aqui. Quando todos perceberam que era apenas um teste, Alex começou a chorar por tudo que havia vivido e disse que estava muito preocupado com o amigo. Mas ele foi guiado pelos sentimentos do proprietário, que disse que poderia providenciar um cheque semelhante para ele, se desejasse. O proprietário resolveu zombar um pouco do comerciante chateado, e ele, por sua vez, foi contra tal intimidação que agarrou sua cabeça. Mas voltando ao assunto, o proprietário disse que esta sala está cheia de todos os tipos de falsificações, e explicou que se trata de um teste especial para verificar a atenção e o conhecimento do assunto em antiguidades. O proprietário também admitiu que chama esta sala de Sala das Mentiras, porque tudo aqui é completamente falso. James percebeu que o dono desta mansão não estava envolvido no caso de falsificação de antiguidades, mas alguém de sua família definitivamente estava lá e, enquanto pensava nisso, observou a placa de carregamento diante de seus olhos. Mais uma vez elogiando o jovem, o homem disse que ele e o Sr. Michael tinham uma oferta muito lucrativa e agradável para ele. Então o segundo antiquário falou e convidou-o a se tornar o principal participante da sociedade, em vez de alguém que desistiu. Os olhos do protagonista brilharam de alegria. Com tal proposta ele poderá resolver dois de seus problemas, um de encontrar conexões e o segundo de renda. Feliz com a proposta, o rapaz pensou um pouco e, nesse meio tempo, o amigo percebeu o que estava acontecendo e se apressou em explicar. Explicou que havia mais de 1000 pessoas nesta sociedade, todas comuns, como ele, mas nunca se vangloriou de ser membro dela. Michael disse que eles levam em consideração todos os talentos e habilidades de James e acreditam que ele pode se tornar um deles por mérito próprio. Os amigos ainda não conseguiam compreender a felicidade completa que havia caído sobre suas cabeças, então simplesmente ficaram em estado de choque, de boca aberta.
Alex repetiu mais uma vez as palavras do antiquário e não conseguia acreditar que seu amigo estava sendo oferecido para se tornar um figurão importante, e o jovem perguntou quem eles eram. Depois explicou que existem poucas pessoas assim, cerca de 17 pessoas, e que são os líderes desta sociedade. Aí, de repente, o comerciante começou a pedir para ser promovido a principal, já que seu amigo foi promovido a principal, e ele ainda continua particular. Ao que recebeu a resposta de que continuaria a desenvolver o seu potencial e então talvez fosse promovido ao principal. Ou se ele está tão ansioso para aumentar sua classificação, então o dono da casa está pronto para testá-lo também, e Alex imediatamente começou a negar. Michael disse que Jordan tomava principalmente decisões sobre ingressar, mas Jordan imediatamente percebeu e perguntou por que ele estava se escondendo atrás dele. Mas o comerciante não desistiu e disse que ele e James já eram como irmãos e não podiam jogar coisas fora assim, então onde ele fosse o outro seguiria imediatamente. Depois de falar sobre a saída de um dos principais, que se dedicava à falsificação de antiguidades, Jordan disse que Michael era muito mole, ao que recebeu a resposta de que nem tudo no mundo se resolve com os punhos. Os quatro saíram para o terraço que já tinham visto e começaram a tomar chá. O dono da casa ofereceu uma bebida para tal evento e abriu a vasilha com a bebida. Olhando para ele, a boca de Alex começou a salivar, pois ele também queria beber e tinha muito ciúme dele. James de repente perguntou de onde vinham as antiguidades falsas, então o Sr. Michael explicou que quando a sociedade deles estava apenas começando a aparecer, o mercado estava cheio de produtos falsificados. O dono da casa disse que houve um bom momento em que lutaram contra as falsificações, mas, como todas as coisas boas, chegaram ao fim. Apareceu no mercado alguém que continuou a fabricar falsificações e distribuí-las. E outros o seguiram, seguindo seu exemplo e fazendo o mesmo, enchendo todos os balcões dos antiquários com seus produtos. Cada vez que o mestre das falsificações ficava cada vez melhor, não era mais possível descobrir se era falso ou não sem um exame completo. Então James se lembrou de como ele havia quebrado o vaso falso com dragões e ficou feliz por poder salvar o Sr. Michael de tal compra. E o antiquário disse que até na sociedade deles existem pessoas assim, por exemplo, um recém-aposentado que foi pego fazendo isso. Ao mencionar isso, o dono da casa quase quebrou os braços da cadeira de raiva e começou a ameaçar os envolvidos. Ele prometeu que assim que descobrisse seus nomes, eles começariam a se arrepender de terem nascido e não receberiam misericórdia dele. Olhando para sua aparência irritada, James pensou em como encontrar um traidor em sua família e que não teria que atravessar a rua se algo acontecesse. O cara imediatamente perguntou ao sistema se poderia ser uma determinada pessoa, ao que recebeu a resposta de que não haveria resposta para tal pergunta. Ele percebeu que era melhor parar de fazer essas perguntas e decidiu fazer outras mais esclarecedoras, e a capacidade de responder a cada pergunta trouxe uma tela de carregamento, o que assustou muito o jovem. Portanto, afastando-a, ele voltou à conversa e ao mesmo tempo pensando em quem poderia ser. O dono da casa disse que ao se tornar um membro importante da sociedade, estaria automaticamente em risco de vida, pelo que a decisão final caberia apenas a ele. James, ao ouvir isso, pensou que não estava mais se dando bem com os bandidos, mas mesmo assim não queria que isso continuasse. Além disso, tinha um sistema para ajudar. Após seus pensamentos, ele levantou-se abruptamente de sua cadeira, surpreendendo um pouco o Sr. Michael. O cara disse que concordou em ingressar na sociedade, ajudá-lo e que faria todo o possível para expor os golpistas. Os antiquários mais antigos elogiaram-no pela sua atitude e disseram que precisariam discutir a sua entrada com os outros membros, ao que Alex se virou e disse que achava que tudo já tinha sido resolvido há muito tempo. Colocando a mão no coração, o jovem exclamou com alegria que teria cuidado e resolveria esta questão, e com certeza receberia votos para sua adoção. Enquanto isso, o líder da gangue sentou-se e discutiu com alguém ao telefone seu plano para capturar James e destruir a sociedade. Ele, brincando com uma faca, prometeu que o Sr. Michael seria o primeiro da fila e todos os outros o seguiriam imediatamente. E, jogando uma faca em sua fotografia pendurada na parede, desligou e começou a pensar nesse plano. Já tendo bebido o suficiente, Jordan disse alegremente que se sentia tão bem que estava pronto para ficar sentado com eles até de manhã. E, ligando para o neto mais velho, sugeriu acrescentar mais netos, ou seja, os netos, que entenderam suas intenções e foram embora. Olhando para a pessoa saindo, James pensou que talvez ele estivesse de alguma forma conectado com eles, pois parecia um tanto suspeito, ao que o sistema também indicou que não houve resposta.
Sentaram-se no terraço de bom humor e não havia sinais de problemas. Os três conversaram e o Sr. Michael bebeu chá com prazer. O antiquário lembrou que não havia avisado a neta sobre a festa e ligou para ela. Tendo recebido uma resposta, disse que ela estaria lá às 7. E então o dono da casa, um pouco bêbado, respondeu que não era nada e eles poderiam esperar. James, por interesse, começou a verificar a probabilidade de chegar às 7 e outras horas, e o sistema deu apenas 0% para cada opção. Suspeitando de algo ruim, ele perguntou se Mary estava em perigo, ao que recebeu a resposta de que tal probabilidade seria de 78%. Nervoso, o rapaz disse que Maria corria perigo mortal e talvez ela não viesse à festa. Todos os que estavam sentados à mesa imediatamente ficaram em silêncio e um silêncio tenso durou algum tempo. Todos ficaram chocados com a notícia. Jordan disse que isso não poderia estar acontecendo, eles poderiam apenas estar caminhando e nada ameaçaria, e ele estava prestes a sair quando seu amigo o atrasou. O Sr. Michael disse que ligaria para ela imediatamente e descobriria como ela discou seu número e ouviu bips longos que duraram o que pareceu uma eternidade. Houve um silêncio tenso e nenhuma voz foi ouvida do outro lado da linha, levantando suspeitas de perigo. O Sr. Michael disse que ela deve estar em missão porque desliga o telefone quando vai para lá. James perguntou ao sistema se ele poderia mostrar onde Mary estava agora, ao que recebeu uma placa de carregamento, e o insatisfeito começou a esperar. Enquanto isso, o dono da casa ficou furioso, sabendo que a neta do amigo estava em perigo, e o repreendeu por sentar-se com tanta calma e esfregar o nariz. Então ele discou o número de alguém e esperou, e não só a atenção, mas também a ansiedade voaram no ar, mas ninguém atendeu nem ele. O Sr. Michael levantou-se e disse que iria procurar alguma coisa e os deixaria sentar aqui por enquanto para que nada acontecesse. James, vendo a tensão deles, pulou da cadeira e pediu permissão para encontrá-la, e disse que sabia aproximadamente onde estava a localização dela, e os mais velhos, por sua vez, ficaram surpresos. Ele prometeu que a devolveria para casa saudável e segura, então Jordan disse que Richard estava com ele para uma segurança ainda maior. Saindo da mansão, o homem apenas lhe disse para sentar e nada mais, surpreendendo o protagonista com sua calma. Quando eles entraram no carro, sem nem esperar que James apertasse o cinto, Richard saiu correndo, dizendo ao cara para lhe mostrar o caminho. Ao mesmo tempo, Mary estava em missão e falou no fone de ouvido que ela e seu parceiro haviam chegado, e as pessoas ao redor do criminoso foram cuidadosas. Ela acrescentou ainda que ele está armado e é perigoso, mas deve ser capturado a qualquer custo, então eles terão informações. Depois de terminar de falar, a menina e seu subordinado começaram a subir até a porta em frente à qual estavam e bateram. Enquanto isso, o bandido estava sentado com coisas falsas espalhadas sobre a mesa e falando ao telefone. Terminado de falar, acendeu um cigarro e entrou no jogo para matar o tempo, e no mesmo momento ouviu-se uma batida na porta, assustando o homem. Caminhando até a porta, olhou para o aluno e enfiou a mão nas costas, onde estava uma arma, e em caso de ataque estaria pronto. Ao ver uma linda garota uniformizada segurando um tablet com papéis, ele ficou muito surpreso e se perguntou por que ela tinha vindo. Segurando a arma com uma mão e abrindo a outra, o criminoso começou a analisar todo tipo de opções sobre quem era essa gracinha. Enquanto isso, Richard e James correram a toda velocidade até a garota, esperando que tudo estivesse bem com ela. O personagem principal verificou qual era a chance de arriscar a vida do fofinho. O sistema deu um percentual ainda maior do que antes, fazendo com que ele se preocupasse cada vez mais. Ao entrar no apartamento, Mary se apresentou que viera verificar o abastecimento de água e que não demoraria muito. Olhando com um pouco de luxúria nos olhos, o homem disse que ela poderia demorar e que definitivamente precisava verificar. Mas ele não teve tempo de terminar, pois a menina jogou o boné nele, desanimando o criminoso. Então ela o chutou no rosto com um grito, jogando-o para o outro lado da sala. O homem caiu no chão com um som surdo e começou a pensar freneticamente em como deveria lidar agora com tal situação. James e Richard já haviam entrado no pátio de prédios altos e praticamente derrubado as pessoas que passavam. Mary e seu parceiro correram algemados contra o criminoso e quase o alcançaram quando o seguinte aconteceu de repente. O homem apertou ainda mais a pistola que segurava todo esse tempo, apontou o cano diretamente para a garota e atirou. A gracinha, vendo isso, derrubou o parceiro, salvando-o de uma possível morte, ao mesmo tempo que se arriscava muito. Aproveitando a situação, o criminoso correu rapidamente até a janela e passou por cima dela, após o que saltou. Maria, não muito atrás, correu atrás dele, gritando que ele não escaparia da justiça. Era um piso pequeno,
Então nem o criminoso nem Maria ficaram feridos, mas quando viram isso o rabo rapidamente se levantou atrás dele. E ele atirou direto nela, dizendo que ele já estava escondido antes, ele poderia se esconder e agora não havia necessidade de tentar pegá-lo. Mas as balas não atingiram a menina, pois ela foi coberta por um carro com o irmão e James que chegou a tempo, salvando-a na mesma hora. O carro chegou tão perto do criminoso que Richard conseguiu abrir a porta bruscamente e tirar a arma de suas mãos. Depois de derrubar o homem, ele colocou as mãos atrás das costas e a polícia correu em sua direção para prender o agressor. Mary disse que ele estava preso e tinha o direito de permanecer calado, e então o algemou. Após o incidente, a garota cumprimentou gentilmente o irmão mais velho e perguntou por que ele apareceu aqui, mas, ao notar James, seu rosto assumiu uma expressão de insatisfação. Enquanto isso, o personagem principal tentava recuperar o fôlego com um estilo de direção tão severo e com os sons de tiros, porque sua vida claramente não o preparou para isso. Richard, sem prestar atenção ao jovem, respondeu que queriam ver o progresso dela e observou que, se não fosse pelas habilidades de James, eles não teriam sido capazes de evitar tristes consequências. Mary agarrou os dois pelo antebraço e começou a repreendê-los por um ato tão imprudente e perigoso, e por não se envolverem em tais aventuras. Mas uma voz foi ouvida em seu fone de ouvido e, agradecendo a ajuda, ela saiu para resolver os problemas que surgiram, e a personagem principal exalou de alívio. Porém, lembrando daquele dia em que ela quase o arrastou para a delegacia por suspeita, milhares de arrepios percorreram seu corpo. Mas o cara agradeceu à sorte e ao sistema, que mais uma vez o ajudou e salvou, e pegou um cigarro. Depois de acender um cigarro, ele soltou não só uma nuvem de fumaça, mas também alívio por tudo ter dado certo e verificou qual era a chance de perigo para a garota agora. Mas o sistema já retornou 85% ao seu pedido. O cara ficou tão surpreso que não percebeu como deixou cair o cigarro das mãos. Vendo isso, James, esquecendo-se de tudo, correu para a entrada onde estavam, e o surpreso Richard, sem perguntar nada, o seguiu. Eles já haviam corrido alguns andares, e o sistema estava aumentando a porcentagem de perigo para a vida de Mary, e seu coração batia forte tanto de medo quanto de corrida. Vendo que o percentual havia aumentado para 90, ele reuniu suas últimas forças e correu em seu socorro, e Richard já entendia o que estava acontecendo, então não voltou a falar. O personagem principal invadiu o apartamento e chamou Mary em voz alta, surpreendendo muito ela e seus assistentes, que estavam investigando o caso juntos. Eles apenas demonstraram um pouco de surpresa em seus rostos, e James, vendo que não havia nada tão ameaçador, apenas franziu um pouco a testa. Um dos policiais disse que o criminoso tem cúmplices, pois era apenas intermediário na revenda de antiguidades e provavelmente agora está escondido. Mary mais uma vez notou que ele tinha uma arma, respondeu que era muito perigosa e ordenou que qualquer pessoal que parecesse suspeito fosse mantido sob vigilância. E o sistema, entretanto, continuou a aumentar o percentual de probabilidade de morte da menina, já havia chegado a 91, o que deixou James muito preocupado. Empurrando os rapazes para fora do apartamento, a garota os avisou para não deixarem isso acontecer na próxima vez e ordenou que seus subordinados seguissem em frente. O personagem principal não quis ignorar a possibilidade de sua morte, então disse que ficaria para ajudá-la porque ela estava muito relaxada e poderia perder o controle da situação. Depois de ouvi-lo, Maria concordou com sua ajuda e pediu-lhe que levasse o assunto a sério, pois a situação era uma emergência e tudo poderia acontecer. James ficou surpreso que ela imediatamente o aceitou como aliado, e começou a olhar para a mesa onde havia antiguidades falsas e comida pela metade em caixas. Ao ver um maço de cigarros vazio, ele presumiu que o criminoso iria primeiro ao supermercado mais próximo buscá-los e depois desapareceria, após o que Mary o agarrou e os três correram em busca. Vendo os percentuais de risco, o personagem principal disse que talvez civis pudessem se machucar e o fugitivo percebeu que já o procuravam. Eles voaram para fora da entrada e Mary recebeu uma mensagem em seu fone de ouvido informando que ele havia sido encontrado e confirmou as palavras do jovem sobre uma provável fuga. Ao chegar ao carro, a menina disse que, como era provável que houvesse vítimas, ele protegeria os civis. Quando todos estavam sentados, a Gracinha rapidamente apertou o cinto e pisou no acelerador, sem esperar que os outros o fizessem, e eles partiram. Devido à alta velocidade que o carro desenvolveu, ao virar, James balançou como geleia e bateu com o rosto na janela. Toda a campanha chegou ao edifício em construção e entrou no seu território sem hesitar, porque cada minuto foi importante. Parado, o estômago do protagonista não aguentou tais aventuras, empurrou para fora tudo que seu dono havia comido antes.
Certificando-se de que não estava mais em perigo, Richard pediu-lhe que ficasse aqui, e ele próprio foi atrás da irmã. O sistema mostrou que agora não havia ameaça à vida de Maria e era zero. O jovem, exalando, decidiu acender um cigarro para acalmar os nervos. Antes que ele pudesse tirar o isqueiro, algo voou em sua cabeça, e quando ele se virou para ver de onde veio, o cara viu um menino com um ursinho de pelúcia, ficando surpreso por ele estar ali. Enquanto isso, vou me transferir, pulei a cerca e corri em direção ao canteiro de obras, e James tentou impedi-lo com seus gritos, que não surtiram efeito. Ao ver uma notificação do sistema de que havia novamente risco de vida de Mary, e que esse menino poderia se tornar refém, o personagem principal imediatamente correu atrás dele para evitar tudo. O menino de repente parou de rir e de fugir, porque um homem enorme, comparado a ele, com uma pistola estava no seu caminho. Ele tinha um sorriso que não era um bom presságio para ele, e a criança, entretanto, caiu em estado de estupor diante dele, sem saber o que fazer. Então chegaram Mary e Richard, ao verem os dois, a menina, sem pensar em nada, correu para salvar o bebê. O homem também não hesitou e foi em direção à criança. Mas nenhum deles chegou ao menino, porque James o agarrou primeiro, salvando-o assim. O personagem principal caiu de costas e pareceu-lhe que algo o esmagou, mas provavelmente ele realmente sentiu isso com o golpe. E o sistema começou a enviar spam para sinais vermelhos com a palavra erro, assustando ainda mais o cara, temendo que ele morresse mais rápido que Mary. Acontece que ele simplesmente perdeu a consciência e, quando acordou, estava sentado no carro e esfregando a nuca, o que doeu muito após o golpe. Ele ouviu a voz de uma menina que o elogiou pela coragem e disse que os criminosos já haviam sido todos capturados e presos. Maria acrescentou ainda que se não fosse a ajuda dele talvez o assunto já se arrastasse por muito tempo, e disse sobre a criança que ela estava bem e entregue aos pais. Quando James caiu, ele não abriu os olhos por um longo tempo. Ela começou a se preocupar que ele tivesse morrido de alguma forma, mas Richard a tranquilizou, dizendo que ele estava simplesmente inconsciente. Vendo que ele demorava a pensar, Maria gritou com ele, assustando-o, e diante dos olhos do personagem principal ainda havia sinais de erro.